Olá, defensores, sejam muito bem-vindos ao La Défense. Eu sou Napoleão Neto e hoje eu quero trazer para você 5 pontos importantes para que você saiba como vencer qualquer tipo de confronto. Antes de mais nada, eu já quero pedir para que você inscreva-se no canal, acione o sininho e ao final do vídeo, se você quiser, curta este vídeo para que esta plataforma entenda que você curte este tipo de conteúdo. Mas já inscreva-se agora para que você não esqueça. Para entendermos como vencer qualquer tipo de confronto, precisamos entender o que é confronto. Confronto é uma batalha, uma guerra, é a luta corpo a corpo. Isto é confronto, diferentemente de conflito, que é apenas uma diferença de opiniões. E ali se resolve facilmente com uma boa comunicação, uma comunicação não violenta que nós trazemos aqui no nosso curso do La Défense também. Se nós resolvermos a questão no conflito, não há necessidade de chegarmos ao confronto. Existe uma diferença gritante e é importante que você saiba. Mas, tratando-se de confronto, não há como não falar sobre o rei Davi, personagem bíblico, do qual eu trouxe aqui o livro e já indico fortemente você que gosta de uma boa leitura e de leituras que tragam conteúdo de qualidade, a série Heróis da Fé. Autor deste livro é o Charles Swindoll e este livro é Davi, um homem segundo o coração de Deus, por isso eu indico fortemente a leitura deste livro. Antes de mais nada, é importante saber que vencer um confronto não necessariamente significa nocautear o seu agressor. Vencer um confronto significa que você preservou a sua integridade física e chegará em segurança na sua casa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pastor de ovelhas, o qual foi ungido sucessor do primeiro rei de Israel. Davi, em determinado momento, foi mandado por seu pai levar alimentos para os seus irmãos que já eram soldados do exército de Israel. Naquele momento havia um desafio, onde o gigante Golias, um gigante filisteu, um soldado desde a sua meninice, desafiava o povo para que mandasse apenas um guerreiro e quem vencesse esta batalha tomaria aquela nação. Então ninguém ousava naquele momento desafiar aquele gigante. Era um desafio extremamente perigoso. Ele tinha por volta de 2,95 m. O gigante Golias então desafiou, então o personagem Davi, ouvindo aquele desafio, tomou um posicionamento, então ele foi e falou com o rei Saul, que gostaria de estar nesta batalha representando o exército de Israel. Davi tenta colocar as armaduras de Saul, não consegue nem ficar de pé. Então Davi, percebendo que pelas estratégias já adotadas pelo rei não funcionaria, ele tem a sacada de trazer uma nova estratégia. A autodefesa estratégica é justamente isso, e não trazendo aí fórmulas já pré-estabelecidas de uma forma geral. Até porque as pessoas são indivíduos únicos, e por serem indivíduos únicos precisam de estratégias únicas. Davi usou da sua criatividade, da sua inteligência, observando a situação, que ele precisava de uma arma de longa distância, para que nem chegasse perto daquele gigante, porque se ele chegasse perto do gigante, ele teria uma grande desvantagem. Davi usou então o que nós chamamos hoje de equalizadores, que era a funda naquela ocasião. Davi girou a pedra, você deve conhecer muito bem a história, acertou a testa do gigante Golias, o Golias veio ao chão. Feito este pano de fundo, vamos para o primeiro ponto deste vídeo. E o primeiro ponto deste vídeo é a diferença corporal. Na diferença corporal, como no caso de Davi e Golias, quando as alturas são muito diferentes, é importante que você estabeleça ali um critério. Você precisa estar num lugar um pouco mais alto do que o seu oponente. Por exemplo, numa rua, é importante que você fique ali em cima da calçada, talvez. Ou então, se você estiver num lugar onde exista escadas, que você fique no lugar mais alto. Ou então, se existir algum lugar íngreme,
que você fique no lugar mais alto para que você tenha vantagem na altura, porque a altura conta sim. Uma pessoa mais alta tem uma maior envergadura e pode te golpear com mais facilidade. Porém, se você usar a estratégia correta, você pode também usar isso em seu favor. Técnica versus força, quem que vence? Técnica vence a força. Por isso, é importante que você sempre esteja treinando e melhorando, desenvolvendo as suas habilidades técnicas das artes marciais para que você possa ter uma boa aplicação de golpe, uma boa aplicação da autodefesa estratégica. Se a pessoa é muito mais forte do que você, você precisa usar alguns equalizadores. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Você pode utilizar aqui uma chave. Aqui é uma chave tetra, uma chave de casa, mas você pode usar a chave do seu carro, a chave da sua moto, para que use como equalizador. Então você coloca aqui na base da sua mão, na almofada do polegar, não sei se dá para ver bem aí, tá vendo aqui? Fecha a sua mão desta maneira e isso aqui se torna uma arma, um equalizador. Como a massa muscular do seu oponente, do seu agressor é muito maior, você terá desvantagem, mas você equalizando isso com uma chave, a coisa fica mais igual. Ora, se ele tem mais, ou ela tem mais massa muscular, o golpe certamente será muito mais forte do que o seu. Porém, se você tiver um equalizador, a situação muda. Você golpeando com uma chave, qualquer golpe trará aí grandes ferimentos, o que tirará o seu oponente, o seu agressor de combate rapidamente. Isso aqui pode ser usado como um equalizador e da mesma forma, eu trouxe aqui, você pode usar aqui uma ferramenta como esta chave de fenda ou uma chave Phillips, você pode usar também, algo que seja pontiagudo, e se você portar isto aqui, você não estará violando a lei, até porque é uma ferramenta, mas você usará como objeto de defesa. Aqui é uma caneta tinteira que tem uma ponta extremamente pontiaguda, como vocês podem ver, e é utilizada como um equalizador. Os equalizadores são muito interessantes porque eles são trazidos pela lei no artigo 25 do Código Penal, nas excludentes de ilicitude dentro da legítima defesa. O artigo diz que nós, quando vamos nos defender, podemos utilizar de qualquer meio ou objeto e para isso existem os equalizadores. Você pode usar a sua criatividade. Existem pessoas que usam o spray de gengibre, até porque o spray de pimenta é proibido no Brasil. Então o primeiro ponto do vídeo aqui é a diferença corporal. O segundo ponto são as armas que nós mesmos podemos utilizar, como no caso aí da caneta, da ferramenta. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a sigla TQT. TQT significa traqueia, queixo e testículos. O mais simples são os testículos. Se você golpeia nos testículos, o seu oponente, se do sexo masculino, obviamente, ele sairá de combate, mas não haverá muitos danos. Porém, se o seu golpe for no queixo, aí sim podem existir algumas complicações posteriores a este golpe. Ou então traqueia, e traqueia sim, aí certamente haverá muitas complicações para o seu agressor, porque quebrando a traqueia ele é asfixiado, sufocado, mas aí é num último caso. Então, lembrando que o artigo 25 traz na legítima defesa a proporcionalidade. E claro que para medir esta proporcionalidade na hora, no momento do calor, no momento do combate, é muitíssimo difícil. Então, ainda que você tenha um nível técnico nas artes marciais muito baixo, você precisa saber destes pontos de vulnerabilidade, assim como o personagem Davi percebeu no capacete de Golias. Até porque as escrituras mostram que a pedra cravou na testa do gigante. Veja alguns pontos importantes aqui. Davi tinha extrema habilidade com a ferramenta que ele usou como arma, a funda, e percebeu ali uma vulnerabilidade no seu oponente, o que fez com que ele obtivesse sucesso. Quarto ponto do nosso vídeo é a atenção situacional, da qual eu vou deixar aqui em cima o link dos vídeos que eu já falei sobre este assunto. Então, não perca, assista. Você tendo atenção situacional, você pode se livrar de assaltos, de sequestros, de qualquer tipo de confronto. E vamos para o nosso quinto ponto do nosso vídeo, que é saiba fugir. Ora, até o leão, que é o rei da selva,
existem alguns momentos que ele precisa fugir. Por exemplo, quando vem uma manada de hienas. As hienas, elas são facilmente combatidas no 1 a 1. Um leão contra uma hiena, a hiena foge rapidamente. Mas quando existe uma manada, o leão sabe fugir. E não é diferente conosco. Por mais que nós tenhamos uma massa muscular muito grande e muito habilidosos nas artes marciais, temos que saber reconhecer o momento de fugir. E isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é apanhar na rua e ficar lá todo estatelado, passando vergonha e vexame. Então, o importante é que você saiba a hora de fugir e não tem importância nenhuma. Então, nesta situação onde você enfrentará um grupo de pessoas que queira te agredir, você precisa colocar aí a fuga em ação. Então, recapitulando os 5 pontos. O primeiro é a diferença corporal. Saiba utilizar ao seu favor o ambiente onde você está. Número 2, utilize coisas do seu dia a dia para serem armas eficazes contra possíveis agressões. Uma caneta, uma chave ou qualquer outro objeto que você tenha criatividade e possa utilizar no seu dia a dia. O terceiro ponto do nosso vídeo é o TQT, traqueia, queixo, testículos, que te favorecerão porque são pontos vulneráveis e que você, mesmo tendo um baixo nível técnico nas artes marciais, você pode se sair muito bem sucedido. O quarto ponto, eu vou deixar aqui novamente o link do vídeo que eu falo sobre atenção situacional, assista lá que você vai gostar muito. E o nosso quinto e último ponto é saiba fugir. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal, vem para o La Défense, venha ser um defensor.